Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo encha o seu coração, encha aquela paz que excede todo entendimento, que abunde em você, que você possa transbordar essa paz nesse dia, em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 25 de junho de 2024, uma terça-feira, né? Vocês sabem que eu sou perdida com data, né? Então, hoje eu tô mais perdida ainda, porque ontem foi feriado aqui na minha cidade. Então, para mim, hoje é segunda. Mas é terça. É terça e mais um dia que o Senhor nos confiou. Glória a Ele por isso, porque é um presente para nós. Um dia para plantarmos as sementes que queremos colher. Um dia para tratarmos as pessoas da forma como a gente quer ser tratado, né? Principalmente dentro do nosso lar, onde não tem holofote, onde não tem câmeras escondidas, onde quem vê é somente o Senhor. E é Ele que precisa ver, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e pensa que ninguém está vendo, né? Mas Deus está vendo, tá bom? Às vezes você se tranca no seu quarto, pensa ou faz alguma coisa e acha que está fazendo escondido. Não está. Deus tudo vê. Deus tudo vê, tudo sabe. Aquele segredo do seu coração, aquele sonho, aquele desejo do seu coração que você nunca contou para ninguém, Deus sabe. Aquele arrependimento que você fez alguma coisa que chega você, quando lembra, você até se encolhe, mas que ninguém sabe, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a nós mais do que nós mesmos, né? Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ele conhece o nosso DNA porque ele desenhou, né? Ele conhece tudo nós, ele nos chama pelo nome, ele nos chama pelo nosso nome. Você tem noção do que é isso? Deus, Criador de todas as coisas existentes, no visível e no invisível, nos chama pelo nome. Ele fala Michele, ele fala o seu nome. Isso é demais, isso é incrível, isso é uma benção, sabe? Uma benção, uma benção. Ah, meus irmãos, hoje nós vamos orar pela nossa família, né? Nós temos muitos contextos familiares, né? Nós temos o casamento, né? A família, mas nós temos também as pessoas que ficaram viúvas, nós temos as pessoas que passaram por um divórcio, né? Nós temos as pessoas que, por falta de conhecimento, decidiram ter filhos independentes, achando que podiam dar conta. Então nós temos famílias de vários jeitos hoje em dia, assim. E todas essas famílias necessitam da condução do Espírito Santo para avançar. Todas, 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 todas. Né? Porque nós erramos. O Senhor permite, né, que a gente escolha coisas ruins, porque nós temos o livre-arbítrio e a permissão do Senhor. Porque eu tenho certeza que antes de você decidir, antes de eu decidir fazer uma coisa errada, eu falo por mim. Eu sempre tive a opção de não fazer e de esperar e de fazer diferente, mas aí eu ia lá e metia os pés pelas mãos e as consequências vinham erradas, ruins para mim. E até hoje, na minha vida, mesmo eu sendo já lavada e remida pelo sangue de Jesus, eu tenho as consequências de atos que eu pratiquei na minha vida sem Cristo, que foram atos sem sabedoria, apressados, sabe? Então Deus permite, né, que a gente faça escolhas ruins, mas Ele nos instrui. Quando eu era do mundo, eu falava que eu tinha intuição, né? Eu falava assim, não, é intuição. Quando você tinha até um meme do Facebook que falava assim, quando você não ouve a intuição, você sempre se dá mal. Eu não lembro mais a frase certa, mas era verdade. Toda vez que eu não ouvia a intuição, porque me incomodava alguma escolha. Hoje em dia eu sei que é o Espírito Santo que nos incomoda, porque a bênção do Senhor traz paz. Quando a gente vai fazer uma escolha que a gente tem paz, é porque o Senhor está naquela escolha. E é quando a gente não tem paz, o Senhor não está. E quando a gente está, independente da escolha, a gente tem que orar para todas as escolhas. A gente tem que orar para decidir,
para depois não orar pelas consequências. Porque muito se fala, né, do amor de Deus, Deus é amor. É lógico que Deus é amor, é do caráter do Senhor, Ele é amor, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é justo. Sabe, mas pouco se ouve falar do juízo de Deus, das consequências da desobediência. Sabe, as pessoas não querem pagar o preço da desobediência e ficam botando na conta de Deus por que isso está acontecendo comigo, mas não lembram o ato impensado que fez. Eu, particularmente na minha vida, os problemas que eu tenho hoje são frutos da minha desobediência. Sim, são fruto da minha desobediência, da minha falta de sabedoria. Aí você não pense, a Isadora, com a situação dela, ela não é um problema para mim, tá, irmãos? Ela é uma bênção. Ela é uma bênção para minha vida. A Isadora jamais foi um problema, entendeu? Tudo que acontece com a Isadora, todas as dificuldades que eu passo com ela, Deus determina que assim seja, porque Ele está me forjando para algo, sabe? Então, a Isadora é uma bênção. Ela não é um problema para mim, né? Mas assim, os problemas que eu tenho na minha vida foram criados por mim. Sim, e hoje eu pago a conta. Mas o que acontece? Deus é tão misericordioso que Ele me sustenta. Ele me sustenta e me enche com a paz que excede todo entendimento. Me enche com o amor dEle. E me enche com fé. Aquela fé que eu tenho certeza da solução de todas essas questões no tempo do Senhor. Porque há tempo para plantar, há tempo para colher. Entendeu? Então há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Tem dias que eu fico muito triste. Tem dias que eu fico querendo assim um milagre para ontem. E fico, Senhor, por que não acontece logo? Sim, eu peço. Principalmente, isso acontece com todo mundo, tá? Isso daqui eu tô confessando algo para vocês. Então, assim, quando acontece de um irmão ou irmã conseguirem uma resposta de oração daquela que você está pedindo há um tempão e você não recebe a resposta. Aí você para e fala assim, Senhor, por que o irmão recebeu essa resposta que eu também estou pedindo isso? Sabe? Então acontece. Claro que você não pode ter inveja. Se você tiver inveja, você confessa diante do Senhor, porque inveja é pecado. Já aconteceu comigo. De eu ver uma bênção, eu falei assim, ai Senhor, aí depois o Senhor, o Espírito Santo me incomodou. Eu falei, Senhor, perdoa esse sentimento de inveja. Eu repreendo em nome de Jesus. E Espírito Santo trabalha em mim, porque eu tenho que me alegrar com a bênção do meu irmão e da minha irmã. É assim que a gente tem que ser, a gente tem que ter humildade para enxergar que a gente erra, que a gente muitas vezes tem sentimentos que não são bons e que a gente está em aperfeiçoamento constante. Aperfeiçoamento constante durante toda a vida, não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 70 anos, você está em aperfeiçoamento, sempre. E principalmente dentro da nossa família. Quantas vezes você quer que aquele seu parente te trate bem, mas quando ele responde grosseiramente para você, você responde grosseiramente da mesma forma? Que semente é essa que você está plantando, meu irmão, minha irmã? Não tem como as coisas ficarem melhores. Não fique colocando, só pedindo para Deus, Deus, mude meu irmão. Você também tem que mudar. O conhecimento está em você, principalmente se esse seu parente não é cristão, convertido. Meu Deus, você tem que ser exemplo. Então, se ele vem com grosseria para você, devolva amor. Devolva o silêncio. Não responda. Ai, Michele, não aguenta. Aguenta. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Clame ao Senhor para ser cheio do fruto do Espírito Santo. Lembre-se que não é por nossa força, porque nós somos miseráveis. A gente não dá conta. Mas é o Espírito Santo que habita em nós que nos fortalece, nos direciona, nos ensina, nos conduz. Então clame, meu irmão e minha irmã, sabedoria do Senhor. Na palavra diz para a gente pedir sabedoria a Deus, que Ele libera para a gente sem acepção. E o fruto está lá para a gente clamar por Ele. Nós temos que ser exemplos dentro dos nossos lares, para os nossos parentes, para os nossos familiares crentes e principalmente para os não crentes. Para os crentes, nós temos que ser exemplo. O exemplo arrasta. Quando você começa a fazer alguma coisa assim dentro do seu lar, por exemplo, você não faz culto doméstico na sua casa, você não lê a Bíblia na frente da sua família. Isso é um erro, meu irmão e minha irmã, isso é um erro. Você tem que sentar e estudar a Bíblia para sua família ler. Você tem que orar de joelho para sua família ler. Você tem que adorar o Senhor para sua família ver, sabe? No começo eles podem até criticar,
Depois, quando você demonstrar a sua assiduidade, o seu temor e tremor ao Senhor, eles vão te admirar. Eles vão te admirar. Sabe, eles vão te admirar. E é isso, é essa semente que você tem que plantar dentro do seu lar. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, graças te damos por esse dia lindo que o Senhor nos concede de presente. Não é à toa que o nome do dia de hoje, dentro da estrutura de tempo que nós conhecemos, passado, presente e futuro, que se chama presente. E quando a gente vai no aniversário, a gente leva um presente para alguém, porque é um presente. E o dia de hoje é um presente que o Senhor nos entrega. Obrigada, Senhor, por esse presente. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que já se renovou nessa manhã. Obrigada, Senhor, por nos chamar pelo nosso nome. Obrigada, Senhor, por desenhar o propósito de nossa vida antes da fundação do mundo. Obrigada, Senhor, porque foi para te adorar que nós nascemos. Foi para te adorar que nós estamos aqui. Que o teu nome seja louvado, engrandecido, bendito. Porque só tu és santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluias, 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 aleluias. Aleluia, Senhor. Seja adorado, engrandecido. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas teimosias, desobediência, rebeldia, Senhor. Quantas vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente insiste em situações que o Senhor já mostrou por A mais B, que não é para nós. A gente está lá insistindo. Senhor, perdoe essa teimosia, perdoe essa desobediência, Senhor. Porque o Senhor nos avisa, mas depois o Senhor nos solta para a gente poder exercer o livre-arbítrio. Mas não foi por falta de aviso, né, Senhor? Ah, Pai, perdoa-nos, Senhor, por essa rebeldia, por essa desobediência. Eu clamo ao Senhor misericórdia. Misericórdia, eu clamo, Senhor Deus, a tua sabedoria em nossa vida, porque a nossa sabedoria é vã. A nossa sabedoria não vale de nada. A tua sabedoria que tem que nos conduzir, a tua sabedoria que tem que conduzir o nosso caminho. Espírito Santo de Deus, lidera o nosso caminho, lidera a nossa jornada nessa terra, nos conduza, nos ensine, sabe, que nós tenhamos ouvidos sensíveis a Ti, Espírito Santo, para podermos ouvir quando o Senhor falar conosco, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, que tenhamos a sensibilidade aflorada. Senhor, eu clamo a Ti pela sensibilidade, para que nós possamos ter a sensibilidade para ouvir a Tua voz, para que possamos ter a sensibilidade de orar por alguém quando o Senhor falar conosco. Ore por alguém, ore assim, sabe, que a gente entenda que isso não é uma vontade nossa, é uma condução Tua, porque nós somos seres espirituais. Ó Senhor, trabalhe em nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados. Espírito Santo, nos incomode quando fizermos algo que não agrada. Nos incomode porque precisamos entender que somos santos, precisamos ser separados. E essa busca da santidade, ela é diária. Ela é diária. Se nós não fizermos nada que envergonhasse o Espírito Santo ontem, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas hoje é um outro dia, a gente tem que se revestir da tua armadura, Senhor, para que a gente possa caminhar junto contigo e cumprindo a tua vontade. Senhor, neste dia eu quero orar pelas nossas famílias, Senhor. Senhor, eu estou aqui orando, gravando essa oração, mas Tu já sabe quais as pessoas que vão ouvir essa oração, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é presciente. Então, Senhor, visita cada família agora, meu Pai, a cada família que vai orar comigo nesta manhã, neste dia, Senhor. Visita cada família, Senhor, visita, Senhor. Visita cada família, meu Pai, aquela situação dentro da casa que ninguém imagina que acontece. Sabe, Senhor, eu derrubo por terra, em nome de Jesus, as famílias que são de duas caras, digamos assim, que na frente das pessoas é puro amor, pura compreensão, pura amizade, mas dentro dos seus lares os familiares nem se falam. Senhor, eu repreendo isso, porque isso é uma mentira. E quem é o pai da mentira é Satanás. E nós não podemos viver nenhuma mentira. Nós repreendemos a mentira da nossa família. Nós repreendemos essa mentira de ter uma vida de aparências,
Vida de aparências, não, não, isso não é do Senhor, isso não é de Deus. Que as famílias aqui, que as pessoas que estão orando por suas famílias, orem para viver uma família dentro dos seus lares que seja uma bênção. Senhor, que os irmãos aqui orando comigo lutem pelas suas famílias em oração. Lutem, meu Pai, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. E nós temos que cuidar dos nossos entes familiares. Nós temos que cuidar dos cônjuges. Nós temos que cuidar dos filhos, dos nossos pais. Nós temos que cuidar com zelo, com dedicação, com atenção, demonstrando o nosso amor por cada um. Senhor, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar os nossos familiares. Nós temos que cuidar. Nós temos que honrar. Pai querido, que as pessoas entendam que a família é o teu plano inicial, Senhor, lá no Jardim do Éden. Tu criastes o jardim, toda a provisão. Criou o homem e a mulher. E cada um tem o seu papel a exercer, o homem e a mulher. E que nenhum dos dois usurpem o lugar um do outro, Senhor. Senhor, as funções do homem dentro de um lar e as da mulher dentro do lar estão na Bíblia. Se estão aqui, é porque é para que nós sigamos. E se estão aqui, é porque nós temos condições de seguir. Porque é o manual de instrução das nossas vidas, é a tua Sagrada Escritura, Senhor. As Sagradas Escrituras. Pai querido, abençoe os casamentos. Abençoe, Senhor, esses cônjuges que estão orando comigo, maridos ou esposas. Senhor, abençoe esse casal. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura, meu Pai, restaure cada um deles individualmente para que eles possam juntos restaurar esse casamento. Restaura a confiança. Restaura o amor. Restaura a intimidade. Restaura o clima de namoro. Restaura a admiração, restaura o diálogo, Senhor, restaura a amizade, meu Pai, restaura a cumplicidade, restaura a confiança, Senhor, que eles possam olhar um para o outro com admiração de quando eram namorados, de quando eram recém-casados, Senhor. Senhor, renova esse relacionamento, Espírito Santo, renova, em nome de Jesus eu clamo pela renovação desses casamentos, que eles não queiram resolver os problemas com a separação, o divórcio, que eles possam lutar em oração pelos seus esposos, pelas suas esposas, lutar, clamar, se ajoelhar, se prostrar, colocar o rosto no pó, clamando por suas famílias, Senhor, clamando por suas famílias, que nenhum dos cônjuges desistam um do outro. Senhor, libera o perdão no coração desses cônjuges, se houve situações de traição, de mentiras, meu Pai. Senhor, perdoe, meu Pai, que libere o perdão e que o cônjuge que errou com o outro peça perdão, se reconcilie e tenha temor a Ti, Senhor, para não voltar a errar, porque o casamento é mais do que um contrato ali, é uma aliança contigo, Senhor. Isso é muito sério, que nós entendamos, isso é uma aliança, e uma aliança é algo muito sério, é algo que as pessoas que fazem aliança, elas prometem cumprir aquela aliança um para com o outro. Então, Senhor, abençoe esses casamentos, Senhor. Rogo também pelos nossos filhos, Senhor, os nossos filhos. Pai, cuida dos nossos filhos, os nossos filhos de todas as idades. Senhor, esteja com eles, que nós tenhamos condições, Senhor, de discipular os nossos filhos pequenos em nossas casas, que nós possamos ter, Senhor, discernimento e sabedoria, que nós tenhamos consciência dessa responsabilidade. A responsabilidade não é da igreja somente aos domingos, é nossa, do nosso lar. É nossa. Já tem um provérbio famoso que todos conhecem: ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho, nós temos essa missão, preparar os nossos filhos, quando eles ainda são pequenos, para os desafios que eles vão enfrentar quando forem jovens adultos, a faculdade, o trabalho. E a gente tem que perseverar cuidando deles com uma vida devocional, com disciplina, com assiduidade constante. Nós não podemos relaxar nesse aspecto. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, a orar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a adorar a Ti, Senhor.
Isso precisa estar ardendo em nosso coração. Senhor, cuida dos nossos filhos na escola, cuida dos nossos filhos na faculdade, em seus trabalhos. Os nossos filhos que são menores, Senhor, proteja-os de qualquer tipo de abuso, Senhor. Impeça que mãos de homens ou de mulheres, de meninos ou meninas os toquem, Senhor. Preserve a pureza dos nossos filhos, Senhor, que eles entendam a importância de se manterem puros, Senhor, se preparando para o seu casamento, que eles não caiam nas ciladas de Satanás, da ilusão de que eles precisam, para que a autoestima deles sejam elevadas, eles precisam namorar muito, precisam ter muitos parceiros. Não, Senhor, isso está repreendido, isso é um engano terrível de Satanás, que leva os nossos filhos a pecarem. Senhor, está repreendido essas mentiras. Que a nossa autoestima esteja baseada na identidade que nós temos de filhos de Deus. E quando nos olharmos, os nossos filhos se olharem no espelho, eles enxerguem que eles são lindos porque são semelhantes a Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a nossa autoestima, precisa ser a autoestima dos nossos filhos, se enxergarem Deus neles. E isso é o suficiente, é mais do que o suficiente. Nós não precisamos do elogio de ninguém para nos acharmos lindos, e que os nossos filhos também não necessitem dessa aprovação das pessoas, que eles entendam que eles são a identidade deles, que eles entendam que eles são filhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos que entender que é filho aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Sabe, meu Pai, eu oro pelos nossos filhos que não são convertidos ao Teu Evangelho, Senhor. Senhor, os chama. Senhor, Espírito Santo, convence os nossos filhos. Convence esses filhos que ainda não são convertidos, meu Pai. Convence esse cônjuge que ainda não é convertido. Senhor, convence, Espírito Santo, que nós possamos ser exemplos dentro do nosso lar. Exemplos de Jesus Cristo, para que os nossos cônjuges e os nossos filhos que não são convertidos, nossos pais, sejam alcançados. Senhor, que possamos falar do Teu Evangelho de todas as formas, através das nossas palavras, conduzidas por Ti, pelo nosso comportamento, Senhor. Senhor, visita cada um em nome de Jesus. Também rogo a Ti pelos filhos ou cônjuges, meu Pai, que se desviaram do Teu caminho, que foram já atuantes, servos atuantes na tua casa, meu Pai, oravam, liam a palavra, mas por algum motivo se desviaram. Sabe, meu Pai, muitos deles se desviam porque os olhos não estão em Ti. Às vezes olham uma coisa na igreja que não gostaram, se desviam. Às vezes se iludem com as ofertas do mundo. Senhor, que as sementes plantadas no coração dos cônjuges e dos filhos que se desviaram, elas floresçam. E que eles ouçam o chamado ao retorno. Senhor, chama para retornar, Senhor, para a Tua casa. Que eles entendam, que eles vislumbrem e percebam que não há vida sem o Senhor. E que a vida sem o Senhor conduz a um lugar de perdição, Senhor. Porque só há dois caminhos. Só há dois caminhos. Ou estamos contigo ou não estamos. Então, Senhor, que a gente não ache, que a gente não se engane, que a gente pode aceitar Jesus, receber a salvação do Senhor e viver loucamente. Não podemos, Senhor. A nossa salvação é uma conquista progressiva, diária, porque não podemos ter na nossa vida as obras da carne. Quem pratica as obras da carne não herda o reino dos céus. Está na Tua palavra. Então, Senhor, que nós possamos multiplicar o fruto do Espírito Santo, que os nossos filhos, esses filhos que se desviaram, esses cônjuges, os parentes que se desviaram, tenham os frutos que foram plantados durante toda uma vida florescendo e voltem para o Teu caminho. Senhor, eu clamo a Ti. Senhor, eu clamo em nome de Jesus. Senhor, cuida dos nossos pais, dos nossos avós. Cuida dos nossos tios e tias, primos e primas, sobrinhos e sobrinhas, Senhor. Cuida dos nossos irmãos. Pai querido e amado, visita, Senhor, a cada parente nesse momento. Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a minha filha, visita a minha mãe querida, a minha tia, visita os meus primos e primas, Senhor.
Visita, Senhor, os meus sobrinhos e sobrinhas, meu Pai. Visita, Senhor. Esse ano a minha sobrinha Lívia completa 15 anos. Senhor, abençoe a vida dessa menina, que é uma linda menina, meu Pai. Que o meu irmão possa conduzi-la, continuar a conduzi-la lindamente como tem conduzido ela, Senhor, na sua criação. E que ela cresça em graça, que ela cresça em discernimento, meu Pai, na tua presença, Senhor, na tua presença. Pai querido, também rogo pelo meu primo Anderson, pela minha prima Kátia, porque a minha tia Rai faleceu essa semana, hoje será o sepultamento dela. Então, Senhor, eu rogo que o Senhor conforte o coração dos meus primos, filhos da minha tia que faleceu, console também o coração da minha mãe e da minha tia Osana, que são as irmãs, né? Que elas estavam ainda no luto do meu tio, que faleceu há pouco tempo. Então, Senhor, que o Senhor possa consolar o coração delas, meu Pai, que elas possam estar saudáveis. Fortalece a saúde da minha mãe e da minha tia. Fortalece a saúde da minha prima Kátia, do meu primo Anderson, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Juliana, que está dando todo o suporte para o Anderson. E pela vida do esposo da minha prima Kátia, que também dá todo o suporte para ela, Senhor. Pai querido e amado, muito obrigada pela vida da minha filhinha, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu oro pelas famílias, Senhor, aquelas famílias que são solo também, meu Pai. Que por algum motivo o pai ou a mãe estão exercendo os dois papéis. E que é pesado, Senhor, porque o Senhor fez o pai e a mãe e dividiu as tarefas para que seja mais fácil, não mais fácil, menos difícil. Porque criar uma pessoa é muito difícil, é muita responsabilidade, mas o Senhor fez tudo perfeito. Nós, por conta da nossa falta de sabedoria, que erramos muitas vezes e fazemos muitas coisas erradas. Então, existem muitos homens e mulheres que se divorciaram, muitos homens e mulheres que fizeram filhos sem casar, né? E muitas pessoas que também estão viúvas, meu Pai, ou viúvos, e estão precisando cuidar dos seus filhos. Senhor, cuide dessas famílias, fortaleça essas famílias, em nome de Jesus eu clamo. Senhor, fortaleça, meu Pai, fortaleça em nome de Jesus. Pai querido, nessa manhã eu venho clamar também pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa derramar uma unção de cura na vida de cada um. Eu clamo em nome de Jesus. Clamo também, Senhor, pelos irmãos que estão em luto, que o Senhor possa, meu Pai, consolar os seus corações, derramando a tua paz, que excede todo entendimento. Pai querido, eu oro pelas famílias, pelos familiares, pelas pessoas atingidas nas enchentes no Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa abençoar essas famílias, meu Pai, que elas não se separem, não fiquem desunidas, meu Pai, mas que elas se unam mais e mais. E que elas se unam na tua presença, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Senhor, se conosco nesse dia, se conosco, meu Pai, cuida de nós. Se conosco em todos os lugares que a gente vá, que a gente vá e volte em paz e segurança. Que o Senhor conduza os motoristas dos ônibus que a gente vai pegar no dia de hoje, ou do Uber, ou dos nossos carros, não sei, meu Pai, dos meios de transporte que a gente for usar no dia de hoje, que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa nos proteger de acidentes, de qualquer infortúnio, Senhor. Proteja-nos, Senhor, que sejamos invisíveis para o inimigo. Acampa os teus anjos ao nosso redor e da nossa família, Senhor. Cuida de nós, meu Pai, livra-nos de acidentes, que a gente não escorregue na rua, que a gente não caia, que a gente não tropece, Senhor, que a gente não perca nossos documentos, dinheiro, Senhor, que a gente não perca nada, que a gente não esqueça os nossos pertences em nenhum lugar. Se conosco, Senhor, se conosco nesse dia, em nome de Jesus eu oro, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos orando. É em nome de Jesus que oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus, amados irmãos e irmãs. E até amanhã, se Deus quiser. Um dia abençoado na presença de Deus para todos vocês. Fiquem com Jesus.